Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Mente Comunicativa. E hoje eu tenho aqui uma super mente comunicativa, Carla Westphal, que eu vou pedir para ela se apresentar para vocês aqui, mas no estilo que a gente faz na mentoria. Então, contando não só o que você é, o que você faz, mas também algum fato curioso sobre você. Algo que a gente não encontra ali no seu currículo, nas mídias sociais. Então, Carla, seja bem-vinda, se apresenta aqui para o pessoal. Primeiro, obrigada por me ter aqui. Vai ser um prazer esse papo e contar minha história. E eu vou começar me definindo, né, por uma curiosidade. Você imagina uma pessoa que nasceu num lugar nada improvável e de repente dá de cara com o capacho. Essa sou eu. Eu cheguei chegando, nasci no elevador Nasceu no elevador, que interessante. e esse foi o primeiro desafio que eu tive que superar na minha vida e na minha trajetória tiveram muitos outros. Eu também cresci numa família com intelectuais. O meu pai físico, a minha mãe socióloga com PhD, membro da Organização Mundial da Saúde. E ela sempre foi atrás do que ela quis e sempre me incentivou a ser super independente, também fazer o que eu queria, e foi minha grande inspiração nessa minha trajetória. Eu hoje sou uma executiva. Eu facilito negócios, eu impulsiono as empresas a chegarem nos seus resultados estratégicos, financeiros, operacionais. Isso por meio da minha atuação em finanças, operações, liderança, desenvolvimento de pessoas. Eu tenho uma carreira de mais de 20 anos em empresas de mídia, entretenimento, trabalhei na Fox, na Publicis. Hoje eu sou CFO da Paramount no Brasil. Eu também sou parte do Conselho do Porta dos Fundos e também tenho uma paixão por mentorar pessoas, desenvolver principalmente mulheres. Tenho também, lidero uma equipe diversa e uma equipe internacional e também sou muito determinada, mas também sempre trato esses desafios com delicadeza e com simpatia, porque nada precisa ser, né, tão duro. Que ótimo, essa história é muito bacana, toda a sua trajetória. Eu quero que você compartilhe aqui com o pessoal como que você começou, iniciou a sua carreira no mundo dos negócios e o que te motivou também. Por exemplo, a gente teve no último podcast a Roberta que falou: eu fui para o mundo corporativo porque eu achei que eu teria mais liberdade. Então, e para você, como foi? Eu tinha mais um sonho que eu via as mulheres bem vestidas, poderosas, e eu achava o máximo. E eu acho que eu também tive esse role model na minha casa da minha mãe, que eu achava que era uma mulher poderosa. E com isso eu quis fazer GV, achei que a administração ia me levar onde eu queria. Eu estudei bastante, na época a GV fazia parte do vestibular da FUVEST. E eu estudei muito, entrei em nono lugar e consegui cursar a GV com uma bolsa total, fiz administração pública. Eu comecei a trabalhar logo, ainda estava na faculdade, a gente faz estágio. Depois eu comecei a trabalhar em banco, auditoria, mas o que eu queria mesmo era ter uma carreira internacional, né? Já que ia ser poderosa, tinha que ser internacional. Aí eu resolvi fazer uma pós-graduação em International Business Management, na UCLA, em Los Angeles. Então, cedo na minha carreira, eu fui ter essa experiência internacional. Logo quando eu acabei o curso, eu queria ficar em Los Angeles. Estava em Los Angeles, imagina voltar para o Brasil. Então, logo eu comecei a trabalhar, primeiro numa trade, mas logo eu me dei conta que o maior mercado de Los Angeles era o mercado do entretenimento. Uhum. Então, mas assim, como buscar um emprego? Eu precisava de uma empresa que fosse patrocinadora do meu visto. Eu estava num lugar que eu não conhecia ninguém, então, né, como fazer isso? E aí começou a minha experiência de usar a criatividade, ser flexível. Bom, eu sei que na época tinha os classificados do jornal, encontrei um headhunter que tinha contato em todas as empresas de mídia e fiz entrevista na Warner, só que a Warner não queria lidar com o visto. A Disney tinha uma cota de visto que já tinha acabado no ano. Aí, Uhum. finalmente, eu fui na Fox Sports e o CFO da época, ele abriu uma posição especialmente para me contratar.
E assim começou a minha história. Carla, que bacana. Então você falou que você queria ter uma carreira internacional, conseguiu ter essa carreira. Então você se considera bem-sucedida? E você acha que para a gente ser bem-sucedido, a gente tem que ter um pouco de rebeldia, de ir atrás dos nossos sonhos, de às vezes não seguir tanto as regras? O que que você pode contar para o pessoal? Bom, eu me considero bem-sucedida. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que arriscar, a gente tem que ser curiosa, questionadora. Na verdade, quando eu terminei o meu curso dos Estados Unidos, a ideia era eu voltar para o Brasil. Mas como eu já estava lá, eu queria ficar e achei que aquela era a melhor coisa para mim no momento. Então, eu acho que é um pouco também de olhar para dentro, né, de acreditar no seu instinto para também tomar o caminho melhor. E nem sempre é o caminho mais, aquele caminho que você está vendo na sua frente, né? Muitas vezes você vai ter que se arriscar, e eu acho que a rebeldia vem daí, vem de você se arriscar e ter para ter uma experiência nova ou fazer uma coisa totalmente diferente da sua formação ou do que você acha que você é capaz. Então, acho Uhum. que vem daí essa rebeldia. E é bacana a gente buscar sair da zona de conforto, né? Eu lembro quando eu fui estudar fora, parecia que a minha vida estava perfeita aqui. E no dia que eu tive que entrar no avião, eu quase desisti, assim, que eu falei, não, o que eu tô fazendo aqui? Então, eu digo a rebeldia, esse sentido também da gente não ficar só no confortável, buscar o desconforto, porque é lá que a gente vai crescer, né? E Com certeza. falando dessa experiência internacional, você diria que é algo necessário para a gente ser bem-sucedida, ter uma experiência internacional? Ai, com certeza. Eu acho que essa experiência internacional, você deve ter vivido também, é valiosíssima. A gente aprende, né, minha experiência, aprendi a me virar, eu aprendi a ser criativa, aprendi a ser flexível, eu aprendi a me dar com pessoas, né, fazer alianças com pessoas totalmente diferentes, do que eu. Até na época, quando eu estava em Los Angeles, tinha um grupo, né, desses, e lá chamava International Circle, e eram pessoas do mundo inteiro, onde eu fiz muitas amizades, fazia contatos. Mas é isso, é de você saber lidar com essas culturas diferentes, né? Você aprende fazendo. Então, acho muito importante. Eu acho que um exemplo legal aqui também para todo mundo ter, grandes empresas, eles mandam os seus executivos, antes de assumirem um cargo alto, para fazer algum projeto de 2, 3 anos fora do país ou em países menores para mudar para países maiores, para esses executivos eles adquirirem experiência, ter habilidade com culturas diferentes, trazer soluções melhores para os, né, problemas ou estratégia da empresa. Então, acho que essa experiência realmente é valiosa e muito importante. E você diria para quem não conseguiu ter essa experiência ainda de estudo ou lá fora, tem como ela conseguir essa experiência pelo mundo corporativo? Tem alguma dica para ela conseguir isso? Bom, um é você estar numa multinacional, Uhum. e eu acho que isso, óbvio, que ajuda. E se você tem essa vontade, realmente expresse a sua vontade, né? E aí é o ponto da comunicação, né? De você falar o que você quer, porque as pessoas normalmente elas não adivinham, Uhum. né? Isso qualquer situação da vida. Então é muito importante você colocar para o seu líder a sua vontade de ter essa experiência internacional, e as empresas elas são muito abertas para isso. Elas realmente incentivam e dão essa oportunidade que, eu acho que no ponto de vista executivo e mesmo no crescimento da sua carreira, é uma coisa que adiciona muito. E é algo que eu digo sempre, a gente tem que falar o que a gente quer, senão como o outro vai saber? Então fica a dica aqui pro pessoal que está nos ouvindo, expresse a sua vontade. Mas também não daquela forma mimada, eu quero ir para lá. E sim, explica o porquê, o que você vai conseguir tendo essa experiência internacional. E aí tem Sim. outro ponto também, né? Que é o inglês. Você já tinha fluência no inglês? Como foi para você lidar com uma outra língua? Bom, eu achava que eu tinha, eu fiz até o último nível da cultura inglesa, mas quando eu cheguei lá, eu fui fazer primeiro um curso de Business English e fui para San Diego. E ia ficar numa família, então o filho da família,
outros estudantes internacionais, na época tinha um espanhol e uma tailandesa, foram me receber no aeroporto, e aí sotaques diferentes, e eu mal entendi o que eles estavam falando. Eu fiquei esse mês tendo aula de inglês nessa casa internacional, e eu evitei os brasileiros. Eu só falava com estrangeiro, e mesmo que eles falavam outra língua comigo, eu respondia em inglês. E realmente, assim, esse mês foi uma imersão e um destrava-língua, né? Aqui a gente fala dos trava-línguas que a gente testa. Esse destravou total e realmente é a prática, né? Então, você está aprendendo inglês, tenta praticar. Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil, né? Ver um filme em inglês, os jovens jogam joguinhos em inglês, então acho que a exposição é muito maior. Mas Uhum. inglês é, assim, é muito importante. Hoje em dia todo mundo tem que falar inglês e o diferencial é você falar uma outra língua. Muito bom. É por isso que eu falo do italiano, pra mostrar o tipo, tô brincando. Mas é interessante isso que você disse, né? De, puxa, eu achei que eu já sabia inglês, mas quando eu cheguei lá, não era bem assim. Porque uma coisa é quando a gente tá ali inserido em uma cultura diferente, ouvindo pessoas falando com sotaques diferentes. Então, como foi pra você lidar com essa cultura também, com pessoas tão diferentes assim? Foi um desafio no começo. Realmente a gente tem que, eu, né, tive que aprender a me adaptar e quando você está num outro lugar são as pequenas coisas de como que fazer, como lidar, né, o serviço, o que que você pode pedir num lugar, o que que você não pode. E eu ainda tinha um diferencial, que eu tinha cara de americana, e aí quando eles vinham falar comigo, eles achavam que eu era russa, mas na verdade eu sou brasileira. Então, assim, Confusão. confundia a cabeça de todo mundo. Mas eu acho que esse ponto da comunicação que a gente, né, fica trazendo, ele é muito importante. O importante é você ser amável com as pessoas, é você falar o que você quer, o que você não quer também é muito importante, e ser aberta e flexível né, experimentando essa nova cultura, e eu acho que tudo é muito aprendizado. E uma curiosidade, você teve algum momento de choque com uma cultura diferente? Por exemplo, eu lembro que quando eu morei um tempo com uma italiana, e assim, gente, não tô falando dos italianos assim, eu tô falando de uma pessoa em específico, depois descobri que tinham outras. Ela só tomava banho no sábado, e eu sempre achei que isso era um mito. E aí, realmente, eu convivi com uma pessoa assim. E eu confesso que eu ficava feliz, que eu falava assim, então eu uso a água que você não tá. Enfim, mas só. Teve alguma coisa específica nesse sentido? Algum choque? Eu acho que para mim eu tive algumas surpresas, assim, um que o americano mesmo, às vezes quando você ia cumprimentar, porque às vezes, né, você acaba de chegar lá e esqueci, né, vai dar um beijo em alguém e tinha alguns assim que dá um salto para trás. Então, isso foi uma coisa e outra coisa foi uma situação de trabalho que eu estava com uma chefe minha, ela estava me mostrando um negócio no computador e eu naturalmente cheguei mais perto para ver o que que ela estava me mostrando. Aí ela olhou para mim e falou assim: "Você pode ir um pouquinho para lá?" Daí eu assustei também, eu falei: "Nossa, acho que eu fiz alguma coisa errada." E assim, o americano ele tem o seu espaço e você não pode passar daquela barreira. Então, para mim também foi, né, era aprendizado atrás de aprendizado. E olha como isso é um ponto importante que eu trago sempre nas mentorias também, de você perceber o outro. Porque às vezes tem uma pessoa que tem um costume diferente do seu, uma cultura diferente, ou fala de uma forma diferente, e pra gente não quebrar o rapport, por exemplo, a pessoa não é de beijo ou de cumprimentar assim. Se você já começa a reparar nela antes, você evita ter esse choque. Então, uma dica de comunicação aqui, repara na pessoa antes, como ela fala, como ela cumprimenta os outros. E eu vou reforçar essa parte do internacional. Quanto vale a pena a gente ter uma experiência fora? Hoje eu conheço gente até do Zimbábue, da Albânia, tenho amigos por todo mundo, e vale muito a pena, né? E eu quero saber por que que você voltou atrás, então? Por que que você voltou para o Brasil? Eu voltei para o Brasil. Eu estava numa conversa com uma par minha dos canais Fox, lá quando eu estava trabalhando na Fox, e aí ela me falou de uma oportunidade no Brasil. Aí eu, no primeiro momento, eu pensei, mas aí eu
achei que já estava na hora de eu trazer toda a experiência que eu tive lá para assumir uma operação no país financeiramente. Então eu achei que seria um bom desafio e eu acabei voltando. Mas na volta foi uma nova, me adaptar à nova cultura novamente. Fiquei 8 anos nos Estados Unidos. Então você imagina, eu voltei e aí eu virei essa E aí o gringa, né? choque foi o contrário, né? Foi no Brasil. Que eu não sabia se eu beijava alguém, o que eu tinha que fazer. Na hora do trabalho, né, o pessoal ficava lá no cafezinho e eu aprendi a ser muito direta né, e resolver as coisas rápido, né? Então eu queria, imagina que ia perder tempo. E óbvio que depois eu entendi que essa história do cafezinho ela é muito importante, porque dali você cria coisas, você tira informações valiosíssimas e até começa os projetos no cafezinho. Então, de Uhum. novo, né, comunicação e o cafezinho é ainda mais legal, porque é um momento que as pessoas elas estão relaxadas. Então, é aquele momento que a criatividade flui, que você pega informações que talvez você não pegaria no dia a dia. Uhum. Então, realmente foi uma readaptação, mas foi uma experiência muito legal. E nos Estados Unidos não tinha muito essa questão do cafezinho, então. Não tinha, e se tinha era muito rápido, né? Era pegar o cafezinho, 2 palavras, voltava para a mesa. Lá as pessoas almoçam rápido também, né? Muita gente almoça trabalhando. A gente até na Fox Sports a gente tinha um grupo legal, a gente saía para almoçar, mas é raro. É muito time is money, né? Entendi. Olha que interessante isso, porque realmente o momento do cafezinho, pelo menos aqui no Brasil, é quando a gente consegue, às vezes, ter um relacionamento mais próximo. Quando eu explico sobre os estilos de comunicadores, é quando você consegue ter um contato mais próximo com aquela pessoa que é mais amável. Então, interessante. E me conta uma coisa, pensando no mundo corporativo, né, nesse cafezinho que aproxima as pessoas, a gente também sabe que tem muitas vezes uma selva nesse mundo, uma competição muito acirrada. Você já passou por alguma situação assim, ou já sentiu que tinha alguém querendo competir com você, puxar seu tapete, se puder contar alguma coisa aqui pra gente? Bom, eu acho que em todos os lugares vão ter pessoas que vão te ajudar, vão ter pessoas que não vão te ajudar. Então, assim, você parte do princípio que não é todo mundo, né, que está em prol ali de te desenvolver. E tem algumas pessoas que têm algumas motivações que a gente não entende às vezes. Na minha carreira, eu tive muito mais ajuda de homens do que de mulheres, e tive mulheres também que, entre aspas, né, tentaram puxar meu tapete. Mas eu acho que, no fundo, a gente precisa aprender a sentir, entender as pessoas. Eu vivia no mundo masculino e achava que estava tudo bem, que era tudo normal, Uhum. e não sabia nem o significado dessa palavra sororidade, eu nunca tinha ouvido nem falar na vida. Então, agora, hoje em dia, eu até estou muito animada com esses grupos de mulheres, né, para se ajudar, porque eu acho que faz todo sentido, né? Por que não se ajudar? Eu faço parte de alguns grupos, faço parte do Elevate, onde a gente se conheceu, Uhum. um grupo de executivas, né, que incentivam o networking, a ajuda, né, de uma ajudar a outra. Faço parte também de um grupo de mulheres de finanças, super indico, chama WCFO, para mulheres que já estão no level de CFO. O grupo ele visa, né, também networking, ajuda mútua, desenvolver as sócias do grupo, as associadas, e também desenvolver profissionais jovens para sentar na cadeira de CFO. Então, a gente tem um processo de mentoria de mulheres Uhum. que já estão num cargo, né? O próximo passo seria ser CFO. Então, a gente mentora elas para elas chegarem nesse nível mais rápido. E um último grupo que eu faço parte recentemente chama Mulheres em Conselhos, que também visa o networking, a troca para mulheres que estão querendo sentar nessa cadeira de conselhos. Acho que uma outra coisa que eu não falei do Elevate, que é muito bacana,
elas incentivam, tem uns circles, que são os grupos de comentoria de executivas. Uhum. Então, eu participei de um desses grupos no final do ano passado e no começo desse ano eu facilitei um desses grupos. Então, é muito legal porque é um espaço para as executivas trocarem, porque muitas vezes você não tem esse espaço, né? Com quem que você vai falar? Você vai falar do seu problema. A executiva pode ter problema, pode ter desafio. Então, é um espaço muito legal e agora vai começar 4 grupos novos. Então, para quem estiver, né, escutando e quiser participar disso, eu super indico. Bom, então fica aqui a dica para o pessoal conhecer mais desses grupos. E, Carla, tô pensando aqui, que bacana esse seu crescimento na carreira. Como que foi crescer e chegar nesse nível de C-level? Você acha que qualquer mulher pode se tornar uma C-level? O que você diria mais de estratégias? Bom, acho que toda mulher pode ser uma C-level, desde que ela tenha experiência, as competências necessárias, e ela tenha oportunidade para crescer na carreira. Eu vou dar o exemplo do meu caso. Eu fui crescendo na minha carreira e fui ganhando conhecimento em outras áreas além de finanças. Eu sempre fui muito proativa, então eu assumi RH alguma hora, eu assumi operações, eu participei de projetos de implantação de tecnologia, e sempre quando vinham com um desafio para mim que eu, sei lá, achava que não sabia, eu ia buscar conhecimento. Isso foi me dando uma musculatura para assumir cada vez mais projetos mais importantes. Eu sempre era muito proativa, incansável, sempre queria uma coisa nova. Então, recentemente teve o lançamento na Paramount, o lançamento dos streamings, o Paramount Plus e a Pluto TV. Eu dei todo o suporte aqui no Brasil com esse olhar financeiro, local, para o lançamento desses novos negócios. A gente fez a aquisição do Porta dos Fundos, então eu da minha cadeira de finanças, eu também ajudei com esse ponto de vista, mas também me envolvi mais do que isso. Eu acabei ajudando, né, quando as empresas se juntaram, a gerenciar o projeto, dando insights, trazendo estratégia. Com isso, eu ganhei uma cadeira no board do Porta dos Fundos, hoje eu sou conselheira do Porta dos Fundos. Na época da Fox, quando eu estava nos Estados Unidos, eu também participei da formação de uma joint venture, foi uma joint venture de esportes. Tinham 3 sócios, eu muito nova também ajudei a fazer todo o plano de negócio, participava das reuniões do board e virei a head de finanças dessa joint venture depois de mostrar também todo o meu conhecimento. Eu queria dividir também, eu escutei chama Google Talks, né? Falando, não é um podcast, com a indiana que chama Indra Nooyi. Aí eu não sei se eu sei falar isso direito, mas soletrando é Nooyi. Ela Uhum. é uma indiana que ela foi presidente da Coca-Cola, oi? Da Pepsi. Gente, desculpa, viu os concorrentes. Mas ela foi presidente da Pepsi. Ela é uma pessoa extremamente direta, muito inspiradora. Fizeram essa pergunta para ela e ela trouxe 2 pontos muito importantes. Investe nas suas competências, investe na sua comunicação e nunca se preocupe em ser perfeita, se preocupe em crescer. Então, acho isso muito importante, né? A gente ser flexível, a gente querer aprender coisas novas, e tá aí a dica dela. E acho muito legal também escutar esse podcast ou qualquer entrevista com ela, né? Em vez, não precisa ser esse específico. Uhum. Então fica a dica para o pessoal pesquisar o nome dela, ouvir algum podcast e investir na comunicação também, porque a comunicação ajuda muito na questão da liderança. E falando nisso, conta mais quem é a Carla como líder. Qual que é seu estilo de liderança? Bom, eu me considero uma líder inclusiva. Eu dou muita voz para minha equipe.
Você realmente só consegue atingir resultados se você consegue tirar o melhor de cada pessoa do seu time. Eu desenvolvo, mas eu também confio. E com essa mente digital que a gente precisa ter hoje, o chefe já não é aquele chefe que faz o plano e manda todo mundo fazer daquele jeitinho. A gente tem que ser aberto, catalisador para que as coisas aconteçam da melhor maneira e estimular a criatividade na equipe. Esse é um pouco do jeito que eu tenho experimentado, acho que tem dado certo. Eu tenho um exemplo que eu tive um funcionário, ficou comigo 8 anos, ele falava mal inglês, então eu fui estimulando ele a falar inglês, ele tinha muita iniciativa, então eu fui dando corda, né? Uhum. E chegou uma hora que eu comecei a dar exposição internacional para ele. A gente combinava antes do call, falou, "Ó, agora eu vou deixar você falar." Então eu fazia a abertura e dava a voz para ele. E com isso ele foi ganhando exposição e até chegou uma hora que ele passou a representar o Brasil em conferências, quando a gente combinava que, né, se era mais focado na parte de contabilidade, então ele que ia. Então, realmente, a gente vê na prática, né, que incentivar as pessoas, desenvolver, realmente elas conseguem trazer bons resultados. Esse é um ótimo estilo de liderar. Eu vejo, às vezes, alguns líderes que têm medo de dar voz para os seus liderados, deles aparecerem mais do que ele mesmo. Mas o verdadeiro líder é aquele que aparece pelos seus liderados, pelo resultado que ele entrega. E eu trabalho bastante isso também na mentoria, né? De você saber inspirar as pessoas. E para a gente inspirar, a gente tem que se comunicar cada vez mais. Conta para o pessoal essa questão da comunicação para você. Eu costumo dizer que para a gente crescer na nossa vida, na nossa carreira, a gente precisa não só aparecer, mas ser ouvido também. Concorda? Super concordo. Quem não é visto não é lembrado. Acho que quem não é escutado não é lembrado também. Pois é. Eu acho muito importante o marketing pessoal dentro e fora da empresa. Dentro da empresa você precisa mostrar o seu trabalho, porque muitas vezes as pessoas elas estão distraídas e elas veem uma coisa específica quando você está fazendo. Eu tenho uma experiência minha, que uma vez eu fui para uma reunião de feedback com a minha chefe, e aí ela começou, então, como é que foi esse semestre? Eu falei assim, vou te mostrar. Eu tinha feito uma apresentação de tudo que o time tinha entregado, e no final da apresentação ela ficou de boca aberta, falou, nossa, vocês fizeram tudo isso. E isso que ela estava era minha chefe e estava sempre sabendo as coisas que eu estava fazendo. E acho que é a mesma coisa de falar da gente. As pessoas conhecem a gente, mas se a gente não falar da gente e não tiver na vitrine, eu acho que as pessoas também acabam esquecendo, porque é muita informação. Eu tenho trabalhado isso na própria Paramount, a gente tem um programa de mentoria. Eu já mentorei gente da Rússia, de outros países, agora minha mentorada é de Nova York. E eu exatamente trabalhei isso com ela. E ela falava assim: Nossa, eu achava que, sei lá, eu tinha vergonha de me expor, achava que era feio. Eu falei: Não, você tem que se expor, senão como que você vai conseguir chegar onde você quer? E segundo, você precisa falar o que você quer. Ela queria ter um contato com uma pessoa. Ela falou assim: Nossa, admiro muito essa pessoa, queria poder trabalhar no time dela. Eu falei: Por que você não fala com ela? Ela falou: Ai, será? Eu falei: Sim. E a gente, né, quando a gente voltou na outra sessão de mentoria, ela me contou que ela ficou se debatendo, mando, não mando, lendo, relendo. Na hora que ela mandou esse e-mail, a pessoa respondeu em 5 minutos. Super aberta, vamos bater um papo. Então, assim, às vezes a gente fica com medo e acha que, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? E eu acho que a gente tem que só colocar a voz no mundo. Estou experimentando isso com você. Já melhorei muito. A Letícia não é só uma coach de comunicação, você desafia a gente, você quer ver a gente ter sucesso, e realmente é uma fonte de inspiração. Senão, olha que eu não estaria aqui, eu estou me superando hoje.
E eu que agradeço você estar aqui se desafiando e trazendo toda a sua história. É muito importante a gente trazer a nossa voz. Eu falo isso todos os dias, que se a gente não colocar a nossa voz, não falar o que a gente faz, não buscar ajudar os outros, a gente vai ficar apagado. E a gente tá aqui como posso dizer? Está de passagem aqui, então vamos fazer valer a pena, né? Isso aí. E falando nisso também, você é mãe. E antes de perguntar mais sobre a maternidade, uma curiosidade que veio aqui agora. Você acha que por ser mãe, isso te ajuda também a ter mais empatia quando você tem uma mentorada mulher, a ter mais esse lado amável? Olha, eu acho que sim, e vou te contar que depois que eu virei mãe, eu era uma pessoa muito dura, muito direta, e depois que eu virei mãe, eu dei uma amolecida. O pessoal me fala assim, Letícia, eu não quero parecer mole na hora de me comunicar, então eu não quero ser muito amável. Então as pessoas confundem quando eu trago estilos de comunicação, você ser mais amável com você ser bobo. Então, como foi pra você essa parte de se perceber mais amável, mais empática? Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que uma hora eu percebi que não é batendo que a gente consegue as coisas, que essa amabilidade, não sei nem se ela ajuda a gente conseguir o que a gente quer e a gente cativar as pessoas. Quando eu assumi o RH, eu tive uma curva grande de aprendizado de como lidar com pessoas, porque no começo elas vinham falar comigo e era como resolver um problema de finanças. É isso, assim, assim e é assim, né? Era tipo, um mais um são dois e tá resolvido. E não é Uhum, assim, nós somos pessoas. Então, realmente é importante ter esse, né, sentir o outro, aprender a lidar com o outro e trazer essa amabilidade. uhum. E como que foi pra você conciliar carreira e maternidade? Conheço tantas mulheres que... E eu gosto de ouvir as histórias que eu vou pensando o que que eu vou fazer também, né? Algumas falaram assim, não, eu fui com tudo na minha carreira e não me arrependo disso, e hoje eu tenho sobrinhos e tá tudo certo. Outras já se arrependem. Então, como foi pra você tomar essa decisão, se tornar mãe, conciliar o mundo executivo e a maternidade? Conta pra gente. Olha, eu acho que eu sempre, acho não, eu sempre quis ter filho, mas não era aquela louca, tá chegando a hora, preciso ter agora. Então as coisas, ela meio que fluíram nessa direção. Eu acabei conheci meu marido só quando eu voltei dos Estados Unidos, então, consequentemente, eu acabei tendo o filho mais tarde. Quando eu conheci ele, eu já tinha maturidade de falar, olha, eu quero ter filho, e dois, eu Uhum, tenho uma carreira. Não teve uma conversa assim específica, vamos ter filho, eu não vou largar minha carreira, mas ele me via já como uma pessoa com uma carreira. Eu acho que a equipe de apoio, que sejam familiares, a própria família mais, né, o marido, né, seu pai, sua mãe que estão mais perto, amigos. E eu acho que o mais importante de tudo é você não tentar ser perfeito em cada papel da sua vida, porque você não vai conseguir ser. Então, assim, é ser mais intencional. Eu estou no trabalho, eu sou a executiva, eu estou aqui no trabalho. Eu estou com a minha filha, esse momento que eu estou com a minha filha, nem que seja, sei lá, meia hora, uma hora, que seja a hora que você chegou em casa, seja intencional também com isso. Eu ouço até uhum, hoje da minha filha, que eu não escuto ela, mas está tudo bem. Assim, eu acho que a gente não precisa se punir. A minha história de maternidade foi até um pouco mais difícil, porque eu tive a minha filha prematura. Ela ficou 2 meses no hospital, então, assim, de repente eu virei de executiva para supermãe, porque eu passei a ir para o hospital todos os dias, e amamentei ela, e fiz tudo o que precisava ser para ser mãe, mas eu tive chefes que me apoiaram muito. Eu fui promovida antes de ter minha filha. E os meus chefes completamente entenderam. Eu tive filha prematura quando eu voltei. Ah, me dá né? Você não vai voltar, vai voltar? Não, claro que eu vou voltar. Mas me dá um mês a mais de trabalho em casa, né? uhum. Posso ir meio período para poder me adaptar? Então, eu acho que é isso. É essas pessoas que aparecem no seu caminho, né? Que te entendem, essa equipe, né? É todo esse apoio. Eu, inspirada pelas minhas colegas do WCFO, que também estimulam muito, né, a gente se colocar, aparecer,
eu escrevi um texto sobre carreira e maternidade, então tá lá no meu LinkedIn, quem tiver curiosidade, é só acessar, Carla W. Muito bom, pessoal. Depois leiam essa história, super emocionante e muito bacana você conseguir conciliar tudo isso. Como você disse, nunca vai ser 100%. E os filhos sempre vão reclamar dos pais. Então, quando você disse assim, minha filha às vezes fala que eu não tô ouvindo ela. E hoje ela tá com quantos anos? Conta um pouco mais dela aqui pro pessoal. Ela é um presente, ela tá com 12 anos, ela me dá bronca, a gente bate papo e ela me dá ideias, me incentiva. Então realmente é uma experiência maravilhosa e eu aconselho todo mundo ter filho e tentar conciliar. Às vezes não é tão fácil, mas vale muito a pena. Inclusive, ela é nossa ajudante na mentoria, né? Conta pro pessoal o que ela já te ajudou. Bom, eu falo, Karina, eu preciso hoje contar uma história para você e ser muito expressiva, e não é para você dar risada da mamãe. Ou ela me filma quando eu também estou treinando, falar algum trava-língua que a Letícia me dá, e ela é uma parcerona. Uhum. Então, gente, eu faço isso, hein? Eu trago os filhos das pessoas pra estar junto, já começar a se comunicar também, aprender a gravar vídeos. E, Carla, você já contou tanta coisa aqui. E agora, quais são os próximos passos? O que que você pensa da sua vida, da sua carreira? Bom, eu me vejo ainda sendo executiva por pelo menos mais uns 10 anos, né? Minha filha tem 12, então, né, tenho bastante tempo aí ainda para colaborar com as empresas. Mas eu acho que talvez a diferença é ser mais intencional, acho que ir atrás do meu propósito e ter atividades paralelas aonde eu consiga colocar isso em prática. Eu acho que ainda impulsionar as empresas a chegar nos seus resultados, usar minha visão holística, minha formação em finanças, minha visão estratégica, nesses cargos executivos e também participando de conselhos de empresas. Eu hoje, né, como eu falei, eu sou parte já do Conselho do Porta dos Fundos. Eu também estou envolvida com uma organização não governamental que chama A4S, que é Accountancy for Sustainability, onde eles incentivam a visão de sustentabilidade para os profissionais de finanças. E também pretendo continuar mentorando profissionais jovens, acho que eu tenho muito para contribuir. É uma coisa que a gente, talvez, eu nunca tive um mentor que realmente tenha me ajudado, e eu acho muito importante, porque são coisas pequenas, que é só você dar uma ajustadinha que já facilita muito. Uhum. Então, eu acho que eu me vejo um pouco nesse lugar. Muito bacana. Gente, então, depois procurem a Carla. Eu já te vejo tendo grupos de mulheres também, mentorando, fazendo muitas coisas bacanas, estando em mais conselhos. E falando em conselho, qual conselho você daria para as mulheres que estão aqui nos ouvindo, os homens também, claro, sobre carreira, maternidade, assim, tenta... É um exercício de comunicação isso agora. Fazer um fechamento de tudo que você falou aqui. Eu acho que o conselho é seguir seu coração, é fazer uma coisa que você gosta, porque o que você gosta realmente vai dar dinheiro, não é o dinheiro que vai Uhum. gerar o que você gosta. Ser intencional nas coisas que você está fazendo, se preocupar sempre em aprender mais, ser flexível, estar aberto e principalmente investir na comunicação. Que eu tô vendo não, realmente é uma coisa muito importante você ter voz, você dar voz para as pessoas e quem sabe eu vir o palestrante. Olha só, hein? Próximo nível, tá anotado aqui. E a Carla sabe, todos os meus mentorados sabem que eu fico no pé. E na hora que me dão, por exemplo, você coloca um objetivo de ser palestrante, eu pego o objetivo como se fosse meu, e a gente vai atrás disso. Então, tá anotado, tá gravado. E pessoal, tá aqui nos assistindo,
Minha frase final, que eu sempre trago aqui para vocês, é: quem não é visto não é lembrado, mas quem não é ouvido também não é. Então, olha para a trajetória da Carla, por exemplo, quantas vezes ela não se colocou e se fez ser ouvida. Até mesmo na maternidade, né? Quando você pediu esse mês a mais. Tem muitas mulheres que talvez não falariam nada e não teriam esse mês. Então, falem, sejam ouvidos e ouvidas, mas com uma voz autêntica, a sua verdadeira voz. Então, saiba colocar essa voz com exercícios, com práticas. E se você quer saber mais sobre tudo isso, continue nos acompanhando, deixa seu comentário aqui e compartilhe esse podcast para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Muito obrigada!